Autoridades dos Estados Unidos e do Canadá levantaram uma suspeita hoje sobre o desastre com o Boeing 737-800 da companhia aérea ucraniana em Teherã. O avião teria sido atingido por um míssil do Irã. Um vídeo obtido pelo jornal The New York Times mostra o que seria um momento em que o avião é atingido por um míssil disparado pelo Irã. 10 segundos depois, é possível ouvir o estrondo de uma explosão. O jornal disse que comprovou a autenticidade do vídeo e que ele mostra exatamente a região em que o Boeing 737-800 parou de se comunicar. Segundo a análise do New York Times, mesmo depois de atingido, o avião continuou voando por vários minutos e voltou em direção ao aeroporto. Antes da divulgação do vídeo, o presidente Donald Trump disse que tinha suspeitas. Não deu detalhes, mas acrescentou: alguém do outro lado pode ter cometido um erro, não o nosso sistema. Nós não temos nada a ver com isso. A imprensa americana afirma que os serviços de inteligência dos Estados Unidos acreditam que pelo menos um míssil lançado pelo Irã derrubou, por acidente, o Boeing. Um dos oficiais teria dito que seriam 2 mísseis SA-15 de fabricação russa. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que também tem fontes que confirmam essa hipótese. 63 canadenses morreram no acidente. Autoridades ucranianas afirmaram que os investigadores que chegaram ao Irã hoje vão tentar investigar a informação de que fragmentos desse míssil teriam sido encontrados perto do avião. O voo 752, que iria de Teherã para a capital ucraniana, Kiev, partiu às 6h12 da manhã de quarta, no horário local, fim da noite de terça no Brasil. Depois de 2 minutos, a 2.400 metros de altura, desapareceu dos radares. Segundo a Agência de Aviação Civil do Irã, a aeronave estava indo para o oeste quando, depois de encontrar um problema, mudou a direção para tentar voltar ao aeroporto, mas pegou fogo ainda no ar. Esse vídeo de um circuito fechado de televisão mostra o fogo e depois os destroços espalhados pelo solo. O acidente aconteceu 4 horas depois do início do ataque do Irã contra alvos americanos no Iraque, em resposta ao assassinato do general Qassem Soleimani. A Agência de Aviação Civil iraniana declarou que a possibilidade de o avião ter sido abatido por um míssil é cientificamente impossível e não faz o menor sentido. Logo depois do acidente, as autoridades iranianas chegaram a dizer que a queda teria acontecido por problemas técnicos. O governo ucraniano também defendeu essa versão, mas mudou de posição horas depois. Hoje, o presidente ucraniano disse que a prioridade é encontrar a verdade e pediu para que as pessoas evitem especulações. A tão temida guerra entre os Estados Unidos e o Irã não aconteceu. O que está acontecendo agora é uma guerra de versões sobre a causa do acidente. O Irã disse que conseguiu recuperar as caixas pretas do avião, mas que elas estão danificadas e que deve precisar de ajuda externa nas investigações. E, ao contrário do que tinha anunciado antes, vai permitir a participação dos Estados Unidos e da fabricante, a Boeing, nesse processo. Essa crise entre o Irã e os Estados Unidos foi discutida hoje numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E como o Luiz Fernando acabou de dizer, e é muito comum em situações como essa, cada lado apresenta uma versão particular dos fatos. Em Teherã, o general da Guarda Revolucionária detalhou a versão iraniana dos ataques a 2 bases aéreas que abrigam tropas americanas no Iraque na última terça-feira. Os Estados Unidos e o Iraque dizem que não houve vítimas. Amir Hajizadeh afirmou que a intenção não era matar ou ferir ninguém na operação, mas que mesmo assim houve muitos mortos e feridos e que eventualmente esse número vai aparecer. Ele também disse que o bombardeio das bases foi apenas o primeiro de uma série de ataques no Oriente Médio. O novo comandante da Força Quds, que coordena as operações militares iranianas no exterior, disse que vai continuar o trabalho do antecessor, o general Qassem Soleimani, apontado como responsável por ampliar a influência iraniana no Iraque, na Síria, no Líbano e no Iêmen. Soleimani foi assassinado num ataque americano em solo iraquiano na semana passada.
As declarações dos militares contrastam com a afirmação do ministro das Relações Exteriores do Irã. Javad Zarif disse ontem que o país não quer aumentar as tensões, nem começar uma guerra contra os Estados Unidos. Aqui em Nova York, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu e tratou do conflito entre Estados Unidos e Irã. Os dois países alegam que os ataques recentes foram em legítima defesa e que respeitaram as regras da ONU. Os Estados Unidos entregaram uma carta à ONU dizendo que estão prontos para negociar. A embaixadora Kelly Craft afirmou na reunião que os americanos querem trabalhar por um grande futuro para o Irã. O embaixador iraniano, Majid Havansh, criticou a política americana de embargos ao Irã, que chamou de terrorismo econômico. Mais cedo, ele tinha declarado que é inacreditável que Donald Trump queira negociar, ao mesmo tempo em que impõe novas sanções ao país. Em Washington, Trump afirmou que as sanções anunciadas ontem como resposta ao ataque iraniano já estão em vigor. O presidente também disse que não precisaria de autorização do Congresso para uma futura ação militar contra o Irã. A Câmara dos Deputados, liderada pela oposição democrata, discorda e aprovou hoje uma resolução obrigando Trump a pedir essa autorização. Mas o projeto não deve avançar no Senado, onde os governistas têm maioria. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, declarou que o presidente conduziu um ataque aéreo provocador e desproporcional contra o Irã, que colocou americanos em risco e fez isso sem consultar o Congresso. Pelosi disse que os Estados Unidos e o mundo não podem pagar o preço de uma guerra. Na Europa, o discurso dos líderes é sobre a necessidade de que americanos e iranianos retomem o pacto nuclear. O acordo nuclear de 2015 voltou a ser defendido hoje por vários líderes mundiais. O governo da China declarou que a decisão americana de romper o tratado em 2018 é a origem da crise atual. O pacto assinado no governo Obama permitia ao Irã usar energia nuclear para fins pacíficos em troca do fim das sanções econômicas. Donald Trump abandonou o compromisso por considerar que o enriquecimento de urânio deixava o Irã próximo de produzir armas nucleares. Hoje, o presidente do Conselho da Europa, Charles Michel, defendeu o acordo. Sabemos que não é perfeito, disse ele, mas foi discutido ao longo de 10 anos e serve como canal para novas negociações. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, telefonou para o presidente do Irã, Hassan Rouhani, e reafirmou o compromisso do Reino Unido com o acordo e a paz na região. Já o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, de extrema-direita, diz que gostaria de ver a Europa se aproximar mais da posição de Israel e dos Estados Unidos quanto ao Irã. E neste momento crucial para a diplomacia no mundo, o Papa Francisco fez a sua reunião anual com o corpo diplomático. Francisco disse que são muito preocupantes os sinais que vêm de toda a região do Oriente Médio e que a tensão entre o Irã e os Estados Unidos pode atrapalhar o lento processo de reconstrução do Iraque, além de criar também a base para um conflito de maior escala que todos gostaríamos de evitar, disse o Papa, que cumprimentou especialmente os embaixadores do Irã e dos Estados Unidos. O Papa renovou seu apelo às partes interessadas para que evitem o confronto e mantenham o diálogo e o autocontrole, em pleno respeito à legalidade internacional. O sargento da Força Aérea Brasileira